Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do curso de Python para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e como eu falei para você anteriormente, eu já tenho algumas aulas gravadas e hoje, então, eu fiz um compilado de 3 aulas que eu tinha e vou apresentar essas 3 aulas nessa aula aqui, tá ok? Então, vou falar só mais um pouquinho sobre o Python. Vou mostrar para você o Python no modo interativo e depois o Python no modo script. Tudo bem? Lembrando você, então, que o nosso material, lista de exercícios e código-fonte estarão disponíveis no GitHub, neste endereço que está aqui. Então, aproveita também, se inscreve lá no GitHub para você acompanhar as nossas listas de exercícios. Tudo bem, então? Então, vamos lá agora ver as aulas que eu já tinha pronta. Afinal de contas, o que é o Python? Bom, o Python ele foi criado e desenvolvido na década de 90 pelo programador holandês o Guido van Rossum. Esse nome de Python não tem a ver com cobra, né? Python em inglês é cobra. Ele é um nome que faz uma homenagem a um grupo de comédia britânico chamado Monty Python. Então, por isso que o Guido ele gostava desse programa e ele fez essa homenagem à linguagem que ele criou. E depois, então, foi adicionado o símbolo, né, o logo das duas cobras, a marca Python. O Python, então, ela é uma linguagem de altíssimo nível, em inglês é Very High Level Language, e ela é uma linguagem orientada a objetos. Uma linguagem orientada a objetos é a forma como nós estruturamos o nosso código que vai ser orientado a objetos. Existem vários paradigmas de linguagens de programação e orientação a objeto é um desses paradigmas. Então, é a forma como nós raciocinamos, estruturamos e implementamos os nossos códigos. O Python ele se tornou uma linguagem muito poderosa e ele é uma linguagem relativamente simples e de fácil de aprendizagem ou aprendizado e compreensão. O Python ele se tornou bastante atrativo porque ele tem um número muito grande de bibliotecas, tanto bibliotecas nativas como bibliotecas desenvolvidas por terceiros que atendem a várias áreas, como, por exemplo, desenvolvimento para web, ciência de dados, ele está sendo muito, muito utilizado em ciência de dados ou data science, ou também como machine learning, que é o aprendizado de máquina, inteligência artificial, big data, computação gráfica, entre outras áreas do conhecimento. Quais são as empresas, então, que utilizam o Python? Bom, dentre outras, nós temos aqui a Globo, o Google, o Instagram, Netflix, Spotify, Yahoo, entre outras tantas linguagens, entre outras tantas empresas que utilizam a linguagem Python. Agora que nós já instalamos e configuramos o Python no nosso computador, nós vamos ver, então, dar os primeiros passos aqui no Python e utilizando o Python no modo interativo. Então, o Python no modo interativo, nós utilizamos pelo terminal, se você estiver utilizando Linux ou macOS, é só nomenclatura, né? Ou então, utilizando o prompt de comando no Windows, que é o shell interativo, né? Ou também utilizando pelo idle. O idle, ele traz para a gente aquele esquema de deixar o texto colorido de acordo com alguns comandos. E esse modo interativo, ele é mais para você
realizar um teste rapidinho. Nós não vamos trabalhar no modo interativo. Nós vamos usar o PyCharm, depois o Visual Studio Code, tá ok? Então, ele serve mais para a gente fazer alguns testes. Nós vamos iniciar com alguns comandos aqui, fazer algumas explicações, mas a gente vai trabalhar bastante com essa parte. Ele vai permitir, então, no modo interativo, e quando eu falo Python, nós estamos falando sempre do Python 3. Ele vai fornecer instruções, né, para o nosso interpretador que serão executadas aqui, tá ok? Então, tudo que a gente escrever, quem vai executar vai ser o nosso interpretador do Python. Vamos lá, então, para o modo interativo, para o nosso console ou para o nosso terminal, depende de onde você estiver utilizando. Eu vou abrir aqui o meu terminal, aqui no Windows, né? Então, eu posso ir pela lista de programas, mas eu vou teclar aqui a bandeirinha do Windows, né? A tecla do Windows, e vou escrever CMD, que é o prompt de comando. Vou teclar Enter, só para a gente ter aqui a noção, mas eu vou fazer pelo idle. Então, estou aumentando o tamanho da fonte, que é para você enxergar melhor. Então, estou aqui, aumentei. Deixa eu ver como é que está. Quando eu olho para cá, porque eu tenho outro monitor. E vou digitar Python. E nós entramos no shell, no prompt do Python. Tá ok? Então, tudo que eu fizer lá no idle está sendo também, você pode fazer aqui pelo shell. Eu vou abrir o idle, IDLE, né? Primeira coisa, antes de começar, eu vou fechar esse prompt aqui para não ficar atrapalhando, mas lembrando que o que eu fizer aqui é feito também aqui no meu prompt de comando ou no seu terminal, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou vir em Options e vou Configure Idle. Eu vou configurar aqui para tamanho 25, tamanho da fonte, vou pedir para ele aplicar, acho que ficou bom, tá? Vou configurar também aqui, vou em Option também, e Zoom 8, que é para ele ficar no tamanho da minha altura da minha tela. Então, ele fica melhor aqui, ok? Posso até trazer um pouquinho mais para cá. Pronto, tá? Então, o que eu falei, o terminal interativo, você vai digitar os comandos aqui e ele vai fazer para você, a hora que você aperta o Enter, ele já vai trazer a resposta. Então, nós podemos fazer operações matemáticas aqui, né? Podemos usar o idle ou usar o Python no modo interativo como uma calculadora. Nós teremos aula sobre os operadores aritméticos, mas aqui eu posso fazer 3 mais 4. Então, eu dei esse espaçamento, que é para ficar melhor. Isso a própria PEP do Python já recomenda. Então, 3 com mais 4 são 7. E se eu fizesse 3 mais 4, tudo junto, dá na mesma, né? Tá ok? Então, veja aqui, conforme eu digito, o interpretador do Python vai ler essa linha e vai fazer, se for o caso que estivermos fazendo corretamente, ele vai trazer a resposta para a gente. Então, eu posso fazer assim, ó, 3 vezes o símbolo de multiplicação no Python é o asterisco, então 3 vezes 4 é 12. Também, olha, vou usar a função print. Print, ela vai trazer para a gente os valores que eu colocar aqui separado por vírgula, e aqui nós temos aqui a separação entre um valor e outro. Então, vou colocar 5, vou colocar vírgula, 7 e vou fechar esse print aqui. Então, ele imprimiu para mim 5
e 7, são dois valores. Se eu quiser imprimir um texto, por exemplo, print, eu vou abrir aspas simples ou aspas duplas. E preste bastante atenção, sempre que você abrir um parênteses, você tem que fechar. Sempre que você abrir uma aspa, você tem que fechar. Então, vou colocar o olá, vírgula, mundo. E vou teclar um Enter. E a saída vai ser para a minha saída padrão, a stdout, né? Standard Output, saída padrão, que é o próprio prompt aqui. Então, ele escreveu para mim, olá mundo. Se eu fizer assim, print, com aspas dupla, olá mundo. Olá mundo é um texto que a gente coloca para testar se o nosso ambiente está funcionando direitinho, tá ok? Então, veja que não teve diferença na saída. Eu também posso usar a função print, por exemplo, para fazer 5 com mais 6. Ela vai responder para mim 11, tá? Porque aqui nós estamos no Python interativo, assim que eu dou o Enter, ele já resolve aquela linha para a gente. Também tem aqui que eu vou falar para você. Como eu falei aqui, nós temos o que é texto, a gente coloca entre aspas, né? Ou aspas simples, ou aspas duplas. Se eu colocar assim, olha, 5 mais 6. Igual fiz ali na linha anterior. O que será que vai ser essa saída? Então, ele colocou para mim 56. Não se preocupa nesse momento, eu vou explicar o porquê, mas nós vamos ver isso mais detalhadamente. Aqui, nós estávamos somando dois números inteiros. E aqui nós estamos somando, na verdade não é somando, e sim juntando dois textos. Porque o que eu coloco entre aspas simples ou aspas duplas são texto, ou é texto. Seria a mesma coisa que eu fizesse assim, olha, print, vou colocar o A mais B, tá ok? Então, aqui vai ficar AB. Ele reconhece, nós olhamos para cá e achamos que é número, mas o nosso interpretador reconhece como texto. E se eu digitar alguma coisa errada, não se preocupa que algumas aulas aqui para frente, 2 ou 3 aulas aqui para frente, eu já vou trazer para você os erros que podem acontecer aqui a gente digitando esse nosso usando o Python interativo. Vamos ver para usar o Python no modo script. O script ele é um programa em arquivo texto que ele é escrito em uma determinada linguagem de programação, onde tem que seguir as regras dessa linguagem. Nós podemos usar qualquer editor de texto que você pode ter aí, como por exemplo o Notepad++, o bloco de notas do Windows, o Sublime, ou no Mac usar o TextMate, ou por exemplo para Linux, o Vim e o Emacs. Você não pode utilizar Word, por exemplo, ou nenhum pacote similar ao Word, similar ao da Microsoft, né? O Office da Microsoft, o editor, o processador de texto, tá? Porque ele faz algumas outras marcações que para a gente aí não vai funcionar. Então, usando sempre um editor de texto. O Idle também, ele é um editor de texto que ele está incluído quando a gente faz a instalação do interpretador do Python no Linux e no Mac, e no Mac e no Windows, e no Linux a gente tem que fazer a instalação separada do Idle. Então, vamos ver, criar um arquivo no Idle e executar usando o próprio Idle. Vamos lá para o nosso Idle, então. Vou abrir o nosso Idle, nosso editor,
já vimos como trabalhar com ele no modo interativo. Vou colocar o zoom aqui dessa forma. E aqui nós vamos em File ou Arquivo, New File ou Ctrl N, e ele vai abrir esse bloco aqui, essa janela para o editor de texto. E aqui então é onde a gente vai digitar o texto que a gente quer. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, para você ver que aqui embaixo nós temos o shell do idle, e aqui então para a gente escrever o nosso script. Aqui nós conseguimos escrever várias linhas de programação com instruções de programação, e depois então a gente salva esse arquivo. Arquivo do Python tem que ter a extensão PY, e para depois executar esse arquivo. Então, se eu fizer aqui 3 com mais 4, eu vou salvar. Então, vou vir aqui em File, né? Save, Ctrl S, ou Save S, Ctrl Shift S, ou para salvar uma cópia também. Então, vamos salvar. Nesse momento, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, e eu vou colocar assim, primeiro, underline script, e percebe que aqui ele fala que as extensões é o tipo PY, PYW, PYI. Então, se eu não colocar a extensão, automaticamente ele já vai salvar como PY para mim. Vou pedir para salvar. Vamos abrir aqui o nosso explorador de arquivos. E aí eu vou vir aqui então na minha área de trabalho, e eu tenho aqui o primeiro script.py, que é exatamente a extensão do arquivo. Como é que a gente faz então para executar esse arquivo aqui? Estando aqui no idle, eu vou vir em Run, no menu Run, e pedir para executar aqui Run Model ou F5. Vou fazer isso. Ele vai aparecer uma mensagem aqui, ó, Restart, o arquivo que ele está chamando, então primeiro script.py, e não temos nada aqui. Diferente do nosso Python interativo, se eu fizer aqui 3 com mais 4, ele já vai apresentar o 7. Aqui no nosso arquivo, então vou voltar para o nosso arquivo. Se eu quiser ter esta saída, eu vou ter que colocar dentro da função print. Então, eu estou editando o arquivo print 3 com mais 4. Vou salvar e vou pedir para executar novamente. Então, ele já deu aqui, ó, executando ou reiniciando o nome do script que a gente criou, né? Primeiro script do nosso arquivo, e o resultado aqui. E a mesma coisa, então, por exemplo, eu vou colocar aqui um print, olá, executando o script, certo? Então, vou salvar e vamos pedir para ele executar ou teclar o F5. Então, ele deu o valor 7 aqui e executando o script. Percebe que ele não coloca, né, o que a gente, aqui, por exemplo, 3 com mais 4, porque ele vai resolver aqui essa soma e vai dar a saída, simplesmente isso. E também, se tiver algum erro, por exemplo, vou tirar aqui, não fechei esse parênteses, aí quando a gente for executar, executando aqui, ele vai falar que tem um erro e você não fechou o parênteses. Aí nós vamos dar um OK, ele já te avisa desse erro aqui. Na aula sobre os erros, o que pode estar errado no seu
arquivo, nos seus comandos, eu falo sobre isso, mas já apresentando para você aqui que no idle ele apresenta esse erro para a gente aqui e ele fica até vermelhinho aqui. E como que eu posso, então, executar este arquivo não dentro do idle, não aqui pelo idle? Eu vou fechar aqui, vou salvar, vou minimizar, vou fechar. Depois a gente pode abrir esse arquivo novamente e vou fechar aqui o idle e vou abrir o terminal. Então, cmd, vou entrar no Python, deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar claro para você. Primeiro, antes de entrar no Python, eu vou navegar até aqui a minha área de trabalho. Então, vou dar dir, escrever dir. Eu tenho aqui, ó, desktop. Então, eu tenho que abrir essa pasta desktop. Se você está utilizando outro sistema operacional, então você vai navegar pelo terminal até onde você salvou esse arquivo. Então, vou colocar cd desktop, vou dar um dir, que é para listar. Então, tem aqui, ó, primeiro script py. Eu vou limpar a tela aqui, para a gente ficar com o nosso prompt de comando melhor aqui. E aí, o que eu vou fazer? Então, vou escrever Python e vou chamar o nome do nosso arquivo, que é primeiro script.py. Como que eu preenchi rapidamente aqui? Quando eu começo a digitar o PRI, nesse caso aqui, eu tecleio o Tab para ele preencher, se tiver de acordo, se ele encontrar alguma coisa que comece assim, tá? Então, veja que eu estou executando pelo prompt de comando. Eu primeiro preciso chamar o interpretador do Python, digitando Python, espaço, e o nome do meu arquivo. Vamos editar o nosso arquivo, provocar um erro nesse arquivo. Para isso, nós podemos abrir o idle novamente, né? Então, vou abrir o idle, vou pedir para ele abrir um arquivo. Então, aqui, file open, vou navegar aqui até a minha área de trabalho, achar o meu arquivo, o primeiro script. Você pode usar qualquer editor de texto. E aí ele trouxe aqui para mim. Eu vou tirar aqui o parênteses. Vou colocar mais uma instrução aqui, depois dele, né? Percebe que ele está pulando aqui, identando, porque ele acha que o comando vai continuar, mas depois a gente vê o que é indentação. Vou colocar um outro print aqui, vamos colocar aqui, depois do erro. Será que ele vai passar? Será que ele vai ignorar essa linha e continuar? Dei um S, Ctrl S, salvei, vou fechar aqui, vou vir no meu prompt de comando e vou fazer a mesma coisa. Então, teclinha para cima, tecla da seta para cima no meu teclado, eu chamo o último comando que eu digitei aqui no nosso prompt de comando. Vou declarar o Enter e vamos ver o que acontece. Bom, ele já detectou para a gente aqui que na linha 2, né, ele fala assim, ó, teve aqui um erro de sintaxe. Ele falou assim que nós deveríamos, então, ter fechado esse parênteses, e percebe que ele interrompeu na hora que ele achou esse erro. Então, ele não executou
a linha seguinte. Então, um script é um arquivo texto escrito aqui para nós na linguagem Python com a extensão PY, e podemos utilizar qualquer editor de texto para fazer os nossos scripts. Só que nós não vamos utilizar o arquivo texto no idle dessa forma. Nós vamos utilizar o PyCharm e depois o Visual Studio Code, porque ele já traz muito mais funcionalidades para a gente do que nós vimos até agora. Então, gostou das aulas? Conhecemos aqui hoje o Python no modo interativo, o Python no modo script, mas a gente não vai ficar trabalhando no modo interativo, no modo script. A gente vai depois fazer a instalação do PyCharm, do Visual Studio Code, para a gente trabalhar com essas IDEs, tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando a gente tem conteúdo novo e deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e te vejo na próxima aula. Até lá e muito obrigada!